beleza, autenticidade e personalidade. Sim, hoje eu recebo a Adriana Degrés no FAAPcast. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana, obrigada. Um prazer enorme estar aqui na minha ex-escola de vida aqui, e eu estou muito feliz. Prazer é nosso, Adriana. Nós aqui da FAAP, como um todo, somos fãs do seu trabalho, da sua história e principalmente do seu posicionamento diante do mercado da moda, do mercado da arte e da cultura. Então eu gostaria de começar essa entrevista te parabenizando por toda a trajetória, pela história, pela coragem e por modificar um mercado que precisava tanto de artistas como você. Muito obrigada. Você é ex-aluna de design industrial da FAAP. Isso. E como é que começou a sua relação com a FAAP? A FAAP eu entrei, na verdade, eu prestei várias universidades. A minha proposta inicial era fazer direito, direito criminal, olha que loucura. Meu Deus! E sendo que a minha família toda, por parte de pai, é muito acadêmica na área da medicina, mas eu acabei falando, eu não sabia que eu tinha essa veia tão criativa e artística, e acabei prestando, e de todas a que eu entrei, eu optei por FAAP. FAAP acho que trazia um pouco mais de familiaridade para mim, era uma universidade menor, era algo que eu queria tatear, ver como é que eu ia lidar com tentar encontrar uma veia artística. E engraçado, acho que eu não falei isso para ninguém. Eu acho que eu estava em plena prova de aplicação e faltavam poucos minutos para encerrar, e eu falei: "Ah, eu acho que isso não é para mim". E daí eu tinha que montar em 3D um boneco com argila, enfim, era a última provinha que tinha, fora a teórica. E daí, eu tinha acho que 10 minutos, caiu tudo no chão, e a hora que caiu eu vi uma forma, e daí eu peguei essa forma e reconstruí. E foi acho que uma das maiores notas ali. Eu falei: "Gente, foi uma surpresa eu ter entrado". Então aquilo me tocou para falar: "Eu vou fazer FAP". Foi um pouco contra, assim, minha família, porque, essa parte mais artística, vindo de uma família muito acadêmica, essa parte artística eu acho que fica um pouco ali, meio sem entender um pouco, né, o pessoal principalmente mais antigo, e eu encarei, falei: "Eu vou fazer". E daí para despistar um pouco, eu fiz o primeiro ano de arquitetura, que era o primeiro ano que a FAP estava introduzindo arquitetura, a classe de arquitetura. Eu fiz o primeiro ano, depois eu fui para comunicação visual e depois acabei migrando para o desenho industrial. E é muito interessante que a sua formação é multidisciplinar dentro de uma escola, que é a FAAP, que também incentiva o ensino multidisciplinar hoje para os nossos alunos. É. E você escolheu fazer isso de uma maneira muito intuitiva. Intuitiva, 100% intuitiva, e foi aí que eu acabei me desenvolvendo. A FAP trouxe para mim na área industrial, de desenho industrial, eu acho que, o tato, né, o tato com o produto, com a matéria-prima, a transformação. Então, a gente pega uma matéria bruta e aquilo se transforma na peça do TCC, né, no caso. Então, só que você tinha que ter toda uma cabeça ali. A gente tinha aula de exatas, a gente tinha humanas, a gente tinha aula de história da arte, então você acaba englobando tudo isso, multidisciplinar, como você falou, de uma maneira que aquilo se resume num produto. Então isso está me levou para minha trajetória, né, criativa dentro da indústria. E nessa época, você já tinha em mente ser uma das maiores estilistas de swimwear do mundo? Nunca tive esse foco. Tinha talvez uma pretensão, não sei, acho que não, mas, né, eu casei, eu falei assim, que eu caí na moda de uma forma muito, de paraquedas, porque, como eu falo, né, tenho uma família acadêmica, uma família que é mais imigrantes, e tenho por parte de mãe, e casei com um grego que tinha uma das maiores convicções de moda praia, assim, de uma maneira geral, assim, e de 1948. Então, O era uma primeiro indústria de biquíni, respeito, assim. É, você mencionou que o primeiro biquíni foi mencionado em 1046? 46, a história 46. da bomba atômica, do biquíni, enfim, da explosão ali do uso, né, do corpo, do biquíni em si. E com isso acabou desmembrando, e daí a empresa da família dele é de 1948. Eh, e eu acabei caindo de paraquedas, enfim, me formei,
E eu me casei antes de me formar, e daí acabei pegando eu frequentava, assim, esporadicamente, e me pegou a parte de indústria, de fábrica. Então eu adoro fábrica, mais do que, às vezes, ficar na linha de frente de comercial, enfim. Para mim, fábrica é o que me dá essa adrenalina. Que é o lugar da criação mesmo, né, do É do onde tudo cuidado de transformar a acontece. matéria-prima em obra de arte. Exato. E o seu avô tinha um antiquário ou uma tecelagem aqui em São Por Paulo? parte de pai, eu tive um contato muito forte, que eu acho que me trouxe para toda essa. Eu acho que dizem, né, que eu acho que eu tenho um pouco de bom gosto, então eu acho que foi através disso que eu resgato, que eu tive isso de memória. Então, eu tinha uma avó que era uma antiquarista, era uma pessoa muito bem relacionada no mundo da arte, no mundo da moda, não só a parte de arte pura, né? Ela tinha a estátua, por exemplo, que tem hoje, que está no Roosevelt, se eu não me engano, era uma estátua que a minha avó era muito presente isso na casa da minha avó. E essa estátua, hoje ela está na maternidade de São Paulo. Então tinha essas negociações que eram feitas culturalmente pro nosso Brasil. Então, eram todas essas transações, eu acompanhava. Então, E minha avó algum era uma grande marchand também de arte. Então, tudo isso foi me envolvendo. E, fora isso, ela tinha uma coleção muito grande é, de, de peças antigas, a Laiá, Emílio Pucci. E isso eu fui convivendo desde pequena, né, com aqueles baús Louis Vuittons, eram enormes, que ela tinha uma grande sala só Pierre com Cardin, isso, com Regis. Regis, Pierre Cardin, então era daquela época. E eu ia convivendo com isso, embora eu não usava, né, era menina, mas tinha uns rituais, assim, de memórias. Eu lembro que todo domingo a gente tinha uns laços de organdi que a gente tinha que usar, minha avó desconstruía toda, né? Minha mãe já mais moderna, mas minha avó queria manter todos aqueles laços tradicionais de família, de uso, de como receber num domingo. Então tinha essa cultura dentro de casa. Que é uma delicadeza ancestral, né, Sim, assim, nós carregamos com a gente é, esses momentos e que acabam fazendo parte, de maneira consciente ou inconsciente, da nossa história. Anos depois, inclusive, eu estava estudando o site da Adriana Degrez para a gente fazer essa entrevista, e eu vi a parceria da Adriana Degrez com o Hotel Rosewood, inclusive em St. sim, Barts. sim, Então olha que sim. legal, agora você me conta essa história, anos depois, É. Adriana Degrez e Hotel Rosewood numa nova É, empreitada. as coisas acabam se conectando, né? Eu sou uma Sim? pessoa muito de energia, eu não tenho um foco, eu vou focar em ganhar dinheiro, eu vou focar em ser a melhor estilista. Eu acho que isso não, acho que a maneira com que eu vou trabalhando, as coisas vão conspirando a favor. Então, e essas conexões acabam acontecendo de uma forma muito empírica, assim, algo que não é nada previsível, mas que traz agora a memória para mim estar falando aqui com você. Então, são coisas que vão acontecendo naturalmente, né? E, inclusive, aqui durante essa nossa temporada do FAPcast, a gente abriu a temporada com um ex-aluno de arquitetura, que é o Henrico Bier Boimonde, que Sim, inclusive trabalha com vocês na equipe da Adriana Degrez é, e que também tem uma trajetória parecida, porque atua na moda e fez arquitetura, assim como você, é. que atua na moda, na arte e também passou pelo semestre de E tem arquitetura. um outro ponto interessante, que eu acho que o Henrico nem sabe, mas a minha avó era muito amiga da família Matarazzo, principalmente mas era mais do lado da Maísa, enfim, eu convivia desde pequena com a Maísa entrando em casa, e o Henrico tem né, um parentesco com a família. Então, e a gente acabou se conectando. Eu estou falando isso porque a gente acabou se conectando de uma maneira também muito natural, e aonde a gente tem uma apreciação pelo detalhe, pelo acabamento, um grau de exigência às vezes que passa até por ser muito chatos, assim, de querer exigir uma perfeição. Então a gente se conectou muito nessa mesma visão.
né, e eu acho que eu provoco ele com algumas coisas que fogem um pouco daquele contexto muito organizado, muito perfeito, e eu venho com alguma provocação. Então, quando a gente está filmando, eu: "Ai, vamos fazer um nude, vamos tirar", porque nas mãos dele, o nude que ele for fazer não vai ter um valor pejorativo, vai ter um valor artístico interessante, porque é sofisticado, é elegante, né, não tem um quê, eh E é libertador também, é. né. Uma das frases que eu achei, muito simbólicas do novo filme de lançamento de vocês, que a gente vai exibir inclusive na íntegra para as pessoas que estão nos assistindo, é: "Uma mulher que não busca o amor, mas sim a liberdade". É uma frase inclusive que tem muita relação com a filosofia, tem um filósofo que eu gosto muito ainda vivo, Edgar Morin, que mora em Paris, e ele tem uma frase que diz: "Para nós, a liberdade". Em um livro que ele está falando sobre a fraternidade para combater as crueldades do mundo. Então, para nós a A liberdade, né. liberdade. A nossa E coleção agora, ela tá mais, a gente intitulou de Free Yourself, né, fazendo toda uma campanha, numa ilha, enfim, foi tudo muito construído com o Enrico também, né. Então a gente acaba sincronizando muito algumas coisas, talvez até falo por mim, né, não por ele, mas assim, de uma forma reprimida, que a gente consegue se libertar, talvez dentro de uns códigos familiares ou dentro de um estereótipo mais, como é que fala? Mais assim, previsível no mercado, né? Então, nunca foi o meu propósito, sempre foi no contraponto, né? De todas o que era previsível estava sempre no contraponto, desde quando começou a marca e tudo mais. e depois de anos de passar pelo mercado, de desenvolver, enfim, infinitas coleções para outras marcas e também para grandes revistas, você, produziu muito no mundo da moda também. 2001 é a data oficial que você dá o seu passo na Adriana Degrés. Isso, eu fazia, então, quando eu entrei, como eu falei, né, eu casei, daí eu comecei a ter familiaridade com a fábrica em si, comecei a tocar a fábrica do meu sogro, ele era meio que sozinho, mal e mal ele falava o português, enfim. Meu marido corria, né, de dragster, e eu fui muito mais para me solidarizar com ele, de ver todo aquele patrimônio e não ter nenhum filho ali engajado. E através, acho que do meu interesse, eu acabei trazendo até o meu marido mais para a área da indústria, que é da família, né? E acabei fazendo. Só que para mim era muito monótono, porque a gente fazia muitos magazines. Então era quase um commodity, né? A gente vendia maiô, biquíni, era quantidade, alta produção, Padronização. padronização. Então, assim, era um esquema muito, eu costumo falar, verticalizado, onde trazia talvez menos. Hoje eu falo que é um pouco sofrido para a gente que tem que trabalhar numa linha mais exclusivista, mais horizontalizada do que vertical. Vertical, você tem, sei lá, meia dúzia, 10 modelos, e você padroniza aquilo e aquilo vira uma Escala. alta escala, né? Uma distribuição muito grande. E para mim, aquilo lá, que eu, jovem, querendo com energia, querendo aprender, querendo fazer, eu comecei a fazer o private label, né? Então, acabei fazendo 33 marcas. E isso também me abriu muito a cabeça de como fazer desde uma marca muito elaborada, rococó, das Lu, até uma Glória Coelho, que era uma coisa mais minimalista, mais bold, mais maiôs de neoprene, enfim. Então, assim, a Richards, que era a Corcac, mais comercial, enfim, tinha todo esse portfólio de marcas que me permitiram também ser criativa e também me moldar em algumas situações. Então, hoje me permito ser o que eu sou, Aham. porque eu testei tudo, né, de uma certa maneira. Então, hoje, a liberdade de criação, de ser provedora, de trazer peças icônicas, de provocar dentro do segmento, é algo que eu me permito. E eu acho que isso também provoca algumas pessoas. Então, as peças, elas acabam, algumas peças, elas tocam justamente por isso, porque traz um pouco dessa personalidade minha, e acaba virando
dentro daquele, né, daquele segmento formador de opinião. Então, isso para mim é o meu desafio. E a cada coleção, a gente passou aqui por antes da nossa entrevista começar, eu comentei com você que o biquíni de veludo foi algo que mudou a maneira que todo mundo entendia, principalmente aqui no Brasil, aqui falando da perspectiva de consumidora, e da perspectiva de ver a reação das pessoas nas lojas quando o biquíni de Sim, veludo chegou. Todo mundo, a é, gente não sabia nem se podia molhar, é, se era, foi uma nova descoberta para quem estava adquirindo o é, produto, e aí eu gostaria de saber do seu olhar que criou esta peça, é. que foi parar no na New York Times, Times, é. porque realmente foi algo muito disruptivo. Então, é justamente isso. Então, por exemplo, quando eu entrei, a cartela de cores era uma cartela. A gente é um país muito tropical, então a cartela era a mesma. Era laranja, amarelo, verde. Eu trouxe o marrom, o nude e o azul marinho. E eu trouxe também algumas matérias que não eram previsíveis. Por exemplo, na lycra, eu não usava a lycra sólida de beachwear. Aqui era que o representante vinha e trazia a lycra de praia. Uhum. Eu queria ver a outra, eu queria sempre eu queria ver toda a gama de oferta que aquela empresa poderia me oferecer. Ah, Adriana, mas você é beachwear, porque você está olhando isso? Não, eu quero ver. E nessas descobertas e provocações que eu mesmo é, vou entrando, eu peguei uma lycra, que era a lycra usada para lingerie, que por quê? Porque Aham. tinha uma cartela que me interessava, então eu queria entrar, eu entrei na moda praia, no auge de todas as marcas, no auge da Rosa Chá, da Salinas, da Blue Man, Se a Marítima. Cia Marítima. Então, assim, de uma indústria muito bem consolidada, e eu quis entrar no contraponto. Eu falei, não quero ser seguidora de ninguém, eu quero trazer a minha história e eu quero começar pela cartela de cores. E até hoje, a cor que eu mais vendo é o marrom, e que não é previsível para a cor de pele nossa, brasileira, enfim. Então, a lycra era lingerie, não tinha solidez na água, no cloro. Eu lembro que o Barão Rossetti me chamou e falou: Adriana, essa lycra você não pode usar para o beachwear. Eu falei, não, mas minha cliente não vai mergulhar, ela não vai fazer natação, ela não vai fazer castelinho na areia. Isso que eu dava de argumento para ele. Ele falou, então você vai assinar, porque isso não tem solidez. Não, ok, eu vou usar. Justamente que eu já tinha esse destino, né? Eu já queria fazer. é, o beachwear, para mim, ele não é limitado à praia, a tomar sol. Ele vai além. Para mim, ele é underwear, ele transcende, sempre foi. Não porque agora está virando modinha, mas para mim, a minha cabeça de criação sempre foi mais abrangente nesse sentido. E daí eu fui quebrando, daí eu introduzi O o veludo. veludo. O veludo eu introduzi porque eu achei, ele tinha, tudo que tem elastano, para mim eu já começo a mexer, falo, ah, isso aqui dá biquíni, isso daqui consigo fazer essa modelagem, e Aham. introduzir. Como não tem esse caráter muito é, 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 de uso, muito. As pessoas têm um destino para usar degrés, às vezes, né? Às vezes não, às vezes elas se sustentam usando um biquíni de veludo no posto 9 no Rio de Janeiro, e tá tudo certo. Então ficou mais democrático o uso, não ficou mais Aham. seletivo demais. Então, só que alguém teve que introduzir. Inclusive o design das peças, né, porque no É, Brasil a gente tinha uma certa padronização e era muito raro você ter um biquíni tomara que caia, por exemplo, é. que agora é algo mais natural, mas ainda assim tem um biquíni inclusive da acho que da coleção passada de vocês, que é o da tarja preta. É um tomara que Tem, caia da transparente, censura, eu da chamo de censura. censura. Então ele é um que ele simula, né? Tem um material que ele chama Illusion, que ele é um tule, que ele simula o nude. Mas Aham. daí eu coloquei a tarja, mas ele tem sustentação de um top, né? De um bandô. Mas é uma provocação. E são para as pessoas que realmente querem ter essa personalidade. E isso é muito legal de observar na história da marca, porque, sempre que a Adriana Negreiros cria um design novo, por exemplo, a Hot Paint, que também foi algo que Sim, vocês foram pioneiros no mundo. sim, sim. Hoje em dia a gente tem inúmeras marcas e pessoas fazendo hot paints, É. mas aí você vem com uma provocação, com um É. design diferente, uma Mas mudança isso, na mas isso é legal da Hot Pants, porque eu lembro que quando eu introduzi, eu peguei e fiz uma calcinha alta, porque para mim era o novo maiô, né? aham. Então era uma maneira que você tinha de velar e não velar. Então as pessoas geralmente tinham aquele estereótipo, ah, eu tô mais jeans, eu vou usar maiô. Então eu quis
quebrar já isso, o que a gente fala hoje de inclusão e tudo mais, de uma certa maneira, isso já estava, como eu nunca fui adepta a prótese, essas coisas muito artificiais hoje da beleza que a gente sabe, eu tentei trazer um pouco de como eu imagino que a mulher poderia usar. Então, assim, ela não precisa usar o maiô porque ela está fora de peso. Ela pode usar o maiô em outras situações, assim como ela pode usar o biquíni. Só que eu velava ele um pouco mais, né? Eu trazia ele um pouco de uma outra forma. E daí eu criei essa calcinha mais alta. Antigamente era a calcinha dos anos 50. E daí eu cheguei para o comercial, introduzi isso, ela, não, isso daqui é calcinha para mulher mais velha, para senhora, não tem nada a ver. Falei, bom, mas é isso. Então eu quero que você venda com essa conotação, dessa forma. E foi super resistente. Então, essa dificuldade a gente sente quando a gente quer criar essa disruptura, a gente enfrenta, a gente tem que ser muito resiliente, muito forte, ter muita personalidade para criar a sua identidade e personalidade, porque o mercado comercial é muito sedutor, né? No sentido, hoje a gente sabe, é muito agressivo, a gente precisa fazer conteúdo, precisa Tá em postar todas não as sei quantos, está em redes. tudo que é redes, precisa ser TikToker, você precisa fazer. Então, assim, essa loucura toda, de uma maneira, a gente vê ponteiro subir, né? Então, quando a gente traz uma influencer, a gente vê o quanto que isso mexe hoje no negócio. Uhum. Então, virou um novo formato de enxergar, de trazer o comercial para a estrutura financeira da companhia, né? E eu acho que, agora falando em termos das campanhas e da identidade visual de vocês, como vocês ainda trazem uma linguagem que é totalmente vinculada ao cinema, à poesia, Sim. ao universo muito muito delicado, muito sutil, um universo contemplativo. É, E isso é muito rico para as é, pessoas que consomem as redes sociais. é, Então, como professora, às vezes eu escuto muito: "Ai, professora, mas eu não queria desperdiçar eu falei, mas não é desperdiçar, você vai produzir linguagem. exato. Então, Maravilhoso é esse isso, tipo de cuidado, é esse é, tipo de curadoria com as redes que vocês têm. A gente está vendo aqui agora, né, na íntegra, o perfil oficial da Adriana Degréas, a sutileza, a é, delicadeza, cada post é uma é, obra-prima, é. para além das A peças que também fotografia, né? Eu são. acho que tudo isso eu acho que acaba conceituando toda essa trajetória, toda essa marca, traz isso muito, né? Uma estética que a gente tenta unificar isso de todas as formas. E às vezes, sem dúvida, às vezes a gente não entra naquela veia comercial de alta distribuição, mas a gente mantém essa poesia, vamos dizer E isso é um assim, né? respiro para quem É, consome. é, Porque a gente precisa, e a gente nem sabe o que a gente precisa. E aí eu é. queria perguntar para Adriana Degrés, como você gosta de alimentar a sua criatividade, assim? Para que lugar você gosta de ir, para que você consiga esse respiro para criar tantas coisas ao mesmo tempo? Tudo me inspira. Eu acho que a moda hoje ela é mais comportamental, sem Aham. dúvida. Eu acho que quem tinha que fazer moda verdadeira, já as grandes maisons estão aí para ter ensinado toda essa trajetória, né, hoje das novas escolas de moda. É difícil você separar hoje moda de negócio, não é tão simples, porque ah, você tem que ter esse equilíbrio entre fazer essa junção, porque o que você faz, isso também o reconhecimento é a conversão, né? A conversão Uhum. em quem compra. Então, outro dia, na Unicamp, eu fui na nossa loja, nos Jardins, e daí as meninas ligaram, ai, Adriana, a Naomi está aqui, para dar essas peças. Eu nem sabia que ela ia à loja. Eu virei e falei, não, ela pediu desconto. Falei, não, então para que você vai dar a peça? Aham. Eu fiquei feliz, não só por ser uma pessoa, uma personalidade muito grande na indústria da E moda. ela já é cliente de vocês há muito tempo. Ela é cliente. Então, assim, cliente. Então, assim, eu não preciso dar as peças. Então, é um reconhecimento que a pessoa foi até a loja, né? Não teve nenhum concierge que levou para ela. Ela foi até a loja, comprou, pagou e saiu da loja. Então, Isso é assim, respeito à criação. isso é respeito à criação, porque é algo. Não me pediu um centavo de desconto, daria, obviamente, mas não, o contexto não é a barganha, sabe? O contexto é o quanto uma pessoa que tem
um valor, né, assim, reconhecido de mercado da indústria, e ela vai até a loja e compra e paga. Então, assim, é difícil quando você começa a negociar, às vezes, um trabalho artístico de alguém, né? Me veio em mente, por exemplo, a gente não tem o costume de entrar no museu, pegar uma obra e levar para casa, ou ir embora, ou falar: "Louvre, eu gostaria". É, Então, esse cuidado com e o respeito pelo ofício dos artistas tem que acontecer em todas as é, indústrias. E eu acredito que na moda deve ser um grande desafio em função do boom dos influenciadores é, e o boom de um hábito de permuta que se instaurou no mercado e que às vezes acaba sendo deselegante. é. Mas É, daí a parte boa, né, que eu estou por trás do negócio, cem por uhum, cento. Então, eu consigo equilibrar isso. Talvez, assim, a nova geração vem, tudo é, inclusive, tudo é relevante, eu escuto todo mundo, mas na hora de dar a decisão final, eu consigo equilibrar isso tudo. Então, não precisa colocar, mudar o Instagram tem que colocar mais isso, mais aquilo. Ok, eu vou abrir mão disso, mas isso eu não abro mão. E aham. eu tenho um pouco, eu luto ali, né, dentro da empresa, porque são muitas opiniões, são muitas pessoas, são muitas gerações, inclusive, mas eu luto para manter esse equilíbrio. Então, a palavra final é minha. Então, a gente consegue não banalizar o que a gente se dedica, não só a minha dedicação como designer, mas como as pessoas que estão comigo, porque tem uma dedicação ali muito. Tem uns parceiros que eu tenho desde quando eu abri a empresa, que você vê uma dedicação de vida ali, sabe? Aham. E não é por remuneração, por dinheiro, é por se dedicar pelo que eu faço e eles também fazem para mim. Então É uma é uma grande família. história, assim, é uma história que vão se complementando com as pessoas também, né? E eles passam a adquirir esse respeito pela minha filosofia de trabalho, assim como eu respeito eles. É, Só que são ânimos de todos os lados, né? Todo mundo tem seus momentos bons, seus momentos ruins, e a gente equilibrar tudo isso hoje, eu acho que é um grande desafio. Vocês abriram as primeiras lojas em São Paulo. A gente tem As primeiras foram em São Paulo, em São sim, Paulo, no sim, Rio de Janeiro, no no Shopping Rio, Village Mall, no Leblon também, isso, Angra dos em Reis, Angra, isso. Miami. Miami, E foram 3 lojas. E o verão europeu é algo muito simbólico, que a Adriana Degrés já é uma grande referência. As pop-ups do verão europeu, eu digo isso baseado na entrevista com a Nicole Aham, Degrés, que inclusive trabalha na Adriana isso, Degrés, e ela mencionou que ela, no verão passado europeu, que ela ia abrir as é. pop-ups e como funciona toda essa estratégia para criar novas pop-ups? Eu queria saber se você participa também desse cem por processo. cento são posicionamentos, né, a marca Aham. tem um posicionamento, então eu entendo aonde indiferente, assim, se vai gerar um grande negócio ou não, eu entendo que aquilo como posicionamento me interessa, é ali Uhum. que eu vou estar, porque eu vou conectar com outras pessoas que têm o interesse que eu busco. E de uma pop-up viram 3, de 3 viram 6, Aham. e as coisas foram crescendo. Então, a gente chegou a fazer, acho que nesse summer, acho que foram 8 pop-ups, se eu não me engano. Então, assim, dá trabalho, porque são S pop-ups, não Lugares são 100% diferentes. independentes, então tem muita participação da pessoa local, a pessoa, inclusive, que tem um poder ali até maior do que a designer, do que a dona da marca, enfim, porque tem um estabelecimento ou porque já está há muitos anos, então a gente tem que se posicionar de igual para igual, mas ao mesmo tempo tem aquele, né, um pouco complicado ali, porque de uma certa maneira ele está buscando a venda e a gente está buscando o mix das duas coisas, a gente quer proporcionar isso, mas a gente quer também trazer um pouco da nossa bossa brasileira para o negócio. Uhum. Então, eu falo muito em equilíbrio, né? Equilibrar tudo isso. E a Nicole foi a que foi responsável por gerenciar toda essa cadeia de pop-ups estratégicas, nossa. Ah, e aí as coisas vão acontecendo. No internacional, nosso maior sucesso começou na Europa, mais do que nos Estados Unidos, embora com 3 lojas nos Estados Unidos, meu maior sucesso foi na Europa, e justamente por esse apreço ao detalhe, a,
a valorização da mão de obra, sem ser escrachada, mas de uma mão de obra séria, de, de, de ter esse apreço também por uma tradição, né? Uma empresa de muitos anos, então isso carrega um pouco na hora que você está construindo, ou na hora que você está introduzindo a marca no mercado, não é uma marca que abriu agora e voadora, e que não sabe se amanhã vai estar aberto ou se não. Tem uma trajetória ali, né, de dedicação ali. Isso é muito, muito valorizado no mercado europeu, né? Porque é o respeito à tradição, né? É, É o respeito à ancestralidade, é, e também a todo o hábito de consumo que está envolto para além do valor da peça. Porque não é só a peça, é o hábito, é o estilo de vida que a peça proporciona. exato. Que a gente estava falando da experiência de Da, uma mulher que não busca o amor, que busca a liberdade. do comportamento, né, o comportamento de usar e não ficar dentro de um conceito de moda. Ah, agora a moda é isso. Não, a moda é a sua moda. Qual é a sua moda? Então, como que você quer usar a sua camisa? Como que você quer usar o seu vestido? Ele não precisa ter, isso daqui é a linha para beachwear. Então, é Tanto que mais. já fizeram tapete vermelho, É, Berlinale, Cannes, Oscar. exato. É, Você já esteve em todos os tapetes vermelhos é, e é uma marca de swimwear. Se a gente fosse exato. perguntar na padronização, não poderia. É, E é muito legal essa sua veia provocativa de quase não pode por quê. é. E ir lá É, entregar diferente. é, de trazer realmente esse comportamento que eu sempre acreditei. Eu acho que tudo pode. Daí eu volto com a palavra equilíbrio. Eu acho que você tem que Aham. equilibrar como que você usa e você pode ir sim para um tapete vermelho, mas como que você vai usar? Como que você vai usar o seu biquíni? Eu tenho hoje pessoas na própria empresa que trabalham, aboliram o sutiã. Hoje a parte de cima é biquíni, com camisa. Eu tô de biquíni, mas com camisa. Eu acho que isso acaba trazendo essa cultura de dentro para fora, né? Isso é muito bacana que tem acontecido. E outra coisa que eu queria saber é como é trabalhar com a família dentro da empresa. A palavra final é sua, que Uhum. você já compartilhou essa informação com a gente, mas a Nicole é a sua filha e você tem mais outros 2 filhos. Isso. Então, em que momento você começou, ou foi uma iniciativa deles, ou você convidou? Eu separo muito. Então a mãe entra em querer trazer os filhos para perto, introduzir eles dentro do mercado, e ali eles podem experimentar, porque eu tô lá por trás, não deixando cair demais ou não cair. Então você vai monitorando isso. Então ali é uma fábrica que traz essas possibilidades, é um privilégio para eles ter tatear bastante, experimentar bastante, ver o E que dá certo, o que aprenderem, não né? E dá. Tem aprenderem. coisas que eu deixo correr risco, eu sei que eu estou correndo risco, mas daí eu falo, bom, até onde vai o risco? Até aqui eu vou permitir, daqui para cá não mais. Daí eu entro com tudo. Então, daí eu tenho os 3 filhos, né? A Nicole é a pessoa que sempre, ela é dos 3, é a que tem mais, os 3 têm muita personalidade, mas a Nicole, ela tem essa veia comercial, né? Que eu acho que ela Uhum. herdou muito do pai, né? Eu acho que então ela vem muito com o comercial. Então, quando ela se formou na FAP também, e ela fez moda. Aham. Então, a primeira coisa ela começou a desenhar e quis fazer, quis trabalhar no estilo. Eu fiquei ótimo, falei, feliz, porque eu falei, ai, que bom, né? O estilo é Aham. uma coisa que é muito concentrado em mim. Falei, que bom, vou ter uma mão ali. Chegou para mim, acho que não durou nem 3 meses, e falou assim: "Ai, não tenho a menor paciência, porque eu tenho que olhar o botãozinho, eu tenho que olhar a casinha, eu tenho que olhar a pessoa que faltou, eu tenho que olhar". Falei: "Pois é, isso faz parte da construção de uma peça", né. E daí ela optou por sair. E daí ela foi para a linha mais de negócio, que é a veia que aflora mais nela, e ela é disciplinada. A Nicole é uma pessoa muito disciplinada, ela é regrada, então ela traz ela hoje virou uma líder ali dentro da equipe dela e com muita seriedade. Então, ela traz esse ponto forte ali,
que é a gente como daí eu falo como mãe, é Aham. muito bacana de ver brilhar os olhos dela dentro da, né, da confecção. E para mim, como dona do negócio, enxergo que tem uma pessoa, uma colaboradora, Uhum. com disciplina e que tem um propósito, né? Que tem ética, que tem personalidade e muita ética, né? Muita educação ali para falar com as pessoas, mesmo dura, ela é uma pessoa com educação, enfim. Então ela traz isso pro negócio. O Nicolas é mais, né, ele foi mais criado fora, né, no mercado americano, então ele é mais voador, ele quer desbravar o mundo em 2 dias, é uma loucura, mas assim, de uma inteligência assim, extraordinária, até conseguir equilibrar tudo que ele tem, converter tudo isso, né, muito coach, né, em coach para cá, coach para lá, para poder converter toda essa inteligência em negócio, né? Já que ele Uhum. tem essa toda inteligência, ele tem que virar negócio. Então ele pegou uma área que é muito dinâmica, porque ele é um menino dinâmico. Então ele pegou a área do digital, que é uma coisa que é algo muito veloz, é algo que dia a dia você tem que ter essa atração de negócio. Então, ele está conduzindo isso, está montando o time dele, enfim. As coisas estão começando a entrar num prumo, né? Assim, organizacional. Então, é outra parte interessante. Mas, assim, é, eu falo que eu solto a pipa e puxo a E pipa. puxa. A hora que está indo demais, eu puxo, porque aí está extrapolando algumas coisas que fogem ali do contexto. Agora com relação Ah, e a tem o Júlio, tenho que falar, senão eles ficam tem que com falar ciúmes. do Júlio. E o Júlio César, ele mora em Miami comigo e ele cuida de toda a parte de e-commerce internacional, um pouco ainda norteado pela Nicole, mas está já introduzindo. Tem 20 anos e está se introduzindo no internacional. Gente, muitas derivações, É, né, e muita responsabilidade também é. a cada função. Com relação à velocidade das coleções, eu queria saber se isso é alguma coisa que te incomoda por parte, do mercado como um todo. Nós que estamos passando num mundo com tantas, instabilidades, É. tanto financeiras quanto da natureza e dos elementos. Para onde a gente vai caminhar assim no futuro? As coleções, a gente acabou de ver um desfile do São Paulo Fashion Week, o É, Paris Fashion Week, já é, estamos pensando em Summer 2025, é. vocês provavelmente no inverno de 28. Isso cria uma grande ansiedade. Eu acho que, inclusive, são esse conflito de gerações dentro da empresa, porque tem a turma nova que quer vir, quer experimentar, quer trazer, mas está sem tá sincronizada no tempo. Então, Uhum. não dá hoje para você ter aquele caráter ateliê somente, né? Que você Aham. tem 6 meses para pensar. Não, você tem que pensar, você tem que trazer E a agir. excelência, você tem que saber desenhar, você tem que saber como que se constrói a peça, como se lida com aquela pessoa que às vezes não está num dia bom, mas que você precisa extrair produtividade dela, então tem que ter um jogo de cintura ali, enfim. Então, tudo isso faz parte, né, do negócio. E acaba gerando uma ansiedade, porque ela é cobrada pela geração que está atrás dela, né, que já passou por isso, e ela é cobrada. E daí existem os conflitos. Então, porque a gente precisa dar essa atração do movimento, da criação, sem perder todas as características, né? Eu tenho uma composição dentro da marca. 50% são os best-sellers, são Uhum. os comerciais, e os 25% eles estão distribuídos em inovação e 25% em conceituação, em conceito. Então, elas têm que ter o equilíbrio na hora de criar, toda o drive criativo vem meu, 100% não abro mão, porém, eu dou oportunidade para que elas me apresentem. E daí todo mundo trava, porque não vão conseguir no prazo, ou quando consegue aquela estão assim esgotadas, aí tem que tirar férias, daí, então assim, eles não estão acostumados realmente a vir com esse equilíbrio entre estar trabalhando para uma empresa, você é CLT, dentro do caráter CLT, você tem que contribuir, você tem que gerar valor, cada um que está ali tem que gerar valor para a companhia,
Não dá hoje mais para você colocar amiguinho ali, filho. Na minha época, assim, era muito. Ah, é, ai, tem um filho da minha amiga, você pegava, mas assim, não até hoje, se não corresponde, pode ser quem for, não vai estar mais dentro. Então, assim, tem que ser aquela força. É, Que é uma força interior mesmo, né, assim, é, de interior e que de eu digo. visão, né? Entender o momento também deles e o nosso momento. E falar, não, mas espera aí, você precisa ser reconhecida pelo que você entrega, né? Uhum. Porque hoje, isso é uma coisa que é um pouco complicada. Com a Nicole, eu lembro que na época de FAAP, ela sempre foi muito bonita, sempre teve uma boa, né? Sempre falou muito bem e tal. E ela entrou num título assim, era mais bonita, era que a mãe tinha marca, não sei o que lá. E daí ela entrou num patamar, olha, peraí, baixa a bola. Primeiro, sempre as suas amigas vão achar você a mais gata, a mais isso, a sua mãe então mais. Mas eu, como mãe, eu tenho que te falar. e, é, 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 isso daqui você deixa de lado. Vamos para a prática. Vamos ver como que as coisas. Vamos ver como a banda toca real. E isso é respeito à autonomia do sujeito, É, é respeitar o processo de amadurecimento, de individuação e ensinar que as pessoas a gente vai aprender e reaprender durante várias fases da nossa exato, vida. Eu exato. brinco que o jogo nunca tá ganho, Não. mas a bola sempre tá no campo. A bola está sempre no E a campo. gente tem que saber o que fazer. E quando a É, gente não sabe, a gente inventa, aprende de é. novo. Mas está muito sofrido a gente do lado empresário ali, de conseguir manter o negócio sadio, o negócio próspero, trazendo ainda esse caráter Aham. poético de criação, dentro de um mercado que a gente vê que está turbulento, com oscilações políticas. Então, assim, tudo isso, né, movimento de E guerra, uma coisa também que. por isso é É, tão maravilhoso e deslumbrante sem o dúvida, trabalho que vocês mas entregam. aí é que tá, né? Eu falei assim, como diz o Nizam, né? Você quer chorar ou quer vender lenço, né? Eu gosto muito. Então, assim, gente, tá complicado? Tá, mas e aí? Vamos. E eu sou essa força, essa energia que eu trago. Eu não deixo ninguém cair no baixo astral, E sabe? talvez uma energia que seja motivada pela icônica cena que deu início a essa entrevista, de você destruindo a sua própria criação sem querer durante uma avaliação na FAAP. Olha só. E tudo isso se transformou sem querer, então são coisas que vão conectando, né? Adriana, foi um prazer te receber aqui, ouvir um pouco da sua história e ser tão inspirada por momentos, por criações, por uma visão e por tanta estabilidade. Assim, você transmite uma força, uma calmaria e, ao mesmo tempo, uma energia de quase um furacão que você não sabe, mas em algum momento vai lançar uma peça de ouro. Muito obrigada. Foi uma honra, me deixou muito emocionada. Conheci o seu primeiro trabalho através de uma grande amiga minha que é estilista, a Amanda Gimenez. Um abraço para você por ter me apresentado o trabalho da Adriana Degress quando eu ainda tinha uns 11, 12 anos. Olha só. E isso mudou a minha vida. Então, estar aqui hoje conversando com você é um presente para mim. Agradeço a FAAP, agradeço você, ao Henrico, que também possibilitou o nosso Sim, contato, e a toda a nossa equipe. que bom. Muito obrigada. Adorei estar Obrigada, aqui e gente. emocionada também. Até o próximo FAPcast.